lá. 5, segundo tempo. Vamos lá. Então a gente viu. Cadê meus slides? Então a gente viu hoje as principais médias móveis na análise técnica e os principais valores que a gente utiliza. A gente vai recapitular isso com bastante ênfase de agora em diante. O tempo todo a gente vai falar de média móvel no meu Trade System, tá? Quando chegar na hora de ver tendências, entradas, etc. Vimos a VWAP, a média dos tubarões, e agora está entrando aí de bônus, então, os dois itens que tem a ver com média móvel e que, principalmente bandas de Bollinger, mas a High Low também, para quem está começando, são dois indicadores bastante úteis, principalmente banda de Bollinger, para mim, High Low eu não uso, tá? Mas são dois indicadores bem úteis para quem está começando, tá? Que ainda não consegue enxergar a consolidação, não consegue, de repente, trava na hora de apertar o botão um rompimento, e a banda de Bollinger pode dar uma boa ajuda, tá? Bom, deixa eu pegar uma colinha aqui, que é mais fácil do que eu ficar desenhando. Tá, vamos falar. Antes de falar de desvio padrão, vamos falar o seguinte, deixa eu dar uma explicação mais elaborada aqui para o uso da banda de Bollinger, tá? Vamos pegar aqui o IndieFoot de novo. Vamos pegar YouTube, vamos ficar só no Foot. YouTube 4. Tá aqui. Deixa eu apagar essa VWAP aqui, que a gente não vai usar mais isso hoje. Tá? YouTube, olha aquela consolidação horrorosa do Itaú, como é que tá no 60 minutos. Eu não tinha parado por lá no 60. No 60 tá horrível. A gente vê no diário aquilo ali, um retângulo, mas quando a gente vai pro 60 é medonho. É medonho o gráfico. Medonho esse gráfico aqui. Nossa, nunca vi uma distribuição tão escancarada, tão óbvia como essa do Itaú. E num alvo de FIBO, num topo histórico e numa linha de retorno de um canal de alta. Nunca vi tão escancarado. Mas vamos lá. Deixa eu apagar esses estudos todos. Vamos falar, vamos supor que a gente está falando agora de gráfico diário, vai. Deixa eu primeiro introduzir para vocês da onde veio o conceito que o John Bollinger trouxe com as bandas de Bollinger. Vamos lá, vamos incluir a média de 20 aqui. Fechar, vamos botar ela em aquele azulão que a gente estava usando. Bom, então tá aqui, a média de 20. Bom, conforme vocês aprenderam na aula anterior, o preço, ou ele, quando ele se afasta muito da média, ele tende a voltar para a média, correto? Não é esse o conceito da média móvel? Tudo tende à média. É um conceito matemático que a gente viu na aula retrasada. Tudo tende à média. Então, quando o preço se afasta da média, ou a média vai no preço, ou o preço volta para a média. Porque a tendência é o preço, apesar da média estar ascendente ou descendente, o preço, a ideia é que fique sempre perto da média. Então, ele se afasta para depois voltar. Se afasta para depois voltar. Ou numa dessas que ele volta, a tendência vira, ele cruza e a média vira para o outro lado depois. O preço sempre se afasta da média. Então, era natural, algum tempo atrás, o pessoal falar, bom, se ele se afasta para a média, deve ter algum lugar, quando ele chega, que a tendência é que ele volte para a média. Então, o pessoal, na busca do santo grau, da fortuna, do pote de ouro no arco-íris, tentaram, então, introduzir na média o conceito, e isso existe até hoje, o conceito de envelope, ou seja, uma distância de percentual até onde o preço pode ir longe da média para depois voltar para ela. Tá? Envelope, tá aqui, vamos incluir envelope. Ó, tá aqui, temos um envelope. Envelope, tá? E aí o default dele já veio 20 períodos, que é o clássico, que é a média que eu uso, 20 períodos, tá? E tá aqui, ó, valores, fechamento, período 20, espessura. Ah, não, estou na média, perdão. Agora sim, envelope. Viajei. Ó. Tá aqui, envelope de 20, que é o clássico, é o que eu uso.
Ó, em percentual, 5%. Então ele está 5% de distância da média. Então você vê que, por exemplo, quem vendeu quando chega fica 5% de distância da média, em alguns lugares achando que ia voltar, né, saiu. Não é um trade system, acho horroroso, tá? Quando você vê em banda de bola, você não vê a diferença. É um trade system horroroso. Se você entra numa de vender porque ele vai voltar para a média, puta, você vai deixar dinheiro na mesa para caramba. E se você vende como especulador, para vender descoberto, por exemplo, vai perder dinheiro para cacete. Tá? Mas tá aqui, ó, um 5% de distância. Vocês reparam que tem horas que o preço está muito forte que ele fica totalmente fora do envelope. A ideia é que ele fique dentro do envelope todos os preços. Né? Aqui com essa alta forte que a gente teve em janeiro. Pô, vou ter que aumentar esse envelope. Vou botar quanto? Sei lá, vou botar aqui, ó. Opa, vou botar 7%. Deixa eu ver. Aplicar, ó. Já ficou um pouquinho melhor. Mesmo assim, eu tive candles fora do envelope, tá? Então tá aqui. O envelope foi uma tentativa de achar os limites até onde o preço pode se afastar da média. Só que aí você pega o Itaú, 5% de repente é um valor até que você vê aqui em agosto, setembro, apesar do preço bater no envelope e não vir até a média, veio só uma vez, que deu uma entrada legal, não dá para usar isso como um trade system, tá? Mas pelo menos você também evita comprar caro, se for o caso. Mas você pega um outro papel mais volátil, por exemplo, Vale 3, pô, depende de 5% já não dá para nada. 5% já não dá para nada na Vale. Muito mais volátil que Itaú, né? Então, ó, tem que botar um outro valor. Vamos meter aqui, sei lá, quanto? Aqui 10% de distância da média? 10% ficou meio muito. Vamos botar 8% de distância da média? Ó, 8% ficou legal. 8% está parecido com o envelope do Itaú. Tá? Às vezes sai, mas em geral ele está dentro da... 8% é uma distância razoável para achar que está muito longe da média, para entrar. Tá? Então está aqui 8%. Mas conforme vocês viram, cada ação vai ter que ter um percentual. Agora, o pior não é isso. O pior é que você sai do gráfico de um dia e vai para 60 minutos. Puta, deixa eu ir pro YouTube de novo, que o da Vale tá zoado. Ó. Lembra que o setup, a configuração estava com 8% na Vale? Você vai para 60 minutos do Itaú, ó. Olha o envelope. Não serve para nada. Não serve para nada. Muito longe. Mesmo que ele estivesse com 5%, está muito longe. Ela não se afasta 5% da média no day trade. Tá? Então, no gráfico de uma hora, de repente eu tenho que botar uma distância de 2%. Deixa eu ver. Pronto, 2% está legal para um gráfico de uma hora. Né? Mas se eu quiser operar gráfico de 5 minutos, day tradezinho, puta, 2%, ele não se afasta 2% da média de 20 nos 5 minutos. Pô, vou ter que botar aqui, sei lá, 0,5, meio por cento. Pronto, de repente meio por cento aí, tá o envelope direitinho para 5 minutos. Vocês entenderam que além dele não funcionar visualmente, só bater o olho que você vê que não dá para funcionar como trade system, para cada ação, para cada time frame, você tem que regular o seu envelope. Tá? Bom, e aí veio o John Bollinger com a descoberta dele, com a criatividade dele. Né? Ele via que envelope de média móvel, né, que muita gente sempre usou, era para justamente estabelecer uma variação para cima e para baixo da média, que a partir daí a ideia é que o preço vai oscilar aqui dentro e vai voltar para a média. Tá? Só que quando estava o mercado em alta volatilidade ou baixa volatilidade, ou ele ficava longe do envelope ou ele estourava o envelope. E ele falava, porra, eu tenho que criar uma ferramenta que incorpore a volatilidade. Daí veio a banda de Bollinger, onde ele introduziu o conceito de desvio, o conceito matemático de desvio padrão. Então, se você pega qualquer amostragem de dados, tá, em relação a uma média, você vai ver que com um desvio padrão, 68% dos dados estão dentro desse desvio. Com 2 desvios, 95,6% pega tudo. E com 3 desvios, praticamente 100%, 99,8%. Aí a banda de Bollinger simplesmente não teria utilidade absolutamente nenhuma. A ideia é justamente pegar a situação de que ela fecha, que ela abre, para acompanhar a variação do preço em relação à média móvel e o desvio padrão dessa média. Tá bom? Então, como é que funciona isso? Você adiciona dentro da média móvel que você opera
um valor, uma banda de Bollinger daquela média com 2 desvios padrão. Então vamos inserir aqui no Itaú 5 minutos a banda de Bollinger com default, né, que é 20, que já é minha média também, com desvio padrão de 2. Vamos lá, bandas de Bollinger, inserir, pronto, tá aqui. Vamos pegar um ativo um pouquinho mais volátil, vamos pegar o próprio Indfoot aqui. Bem volátil, né? Deixa eu apagar os estudos. Pronto, tá aqui. Então reparem. Então, o gráfico de 5 minutos? Tá, gráfico de 5 minutos. Repare que praticamente todos os preços estão dentro da banda de Bollinger. Por quê? Porque quando o preço sobe muito, a banda de Bollinger abre. Quando o preço se consolida, a banda de Bollinger fecha. Por quê? Porque, conforme o preço vai ficando dentro daquele, mais perto da média, para você incorporar todos aqueles preços, você não precisa estar com ela tão aberta, ela vai fechando. Então ela fecha, ela abre, ela fecha, ela abre. Tá, André, beleza, isso eu já entendi. E agora, como é que isso me ajuda? Um dos setups mais incríveis que existe, que você pode operar só ele, inclusive, tem um monte de setup, galera, que se você usar só ele para a vida, você vai ficar milionário. Só que a gente não tem a paciência, a disciplina de esperar ele ser acionado. Por isso que a gente usa vários ao mesmo tempo. Pra sempre ter uma ou outra oportunidade de operação, principalmente quem é day trader. Por exemplo, um dos setups que eu mais gosto com o banda de Bollinger, é quando o preço consolida, faz um retângulozinho ou um triângulo, de repente ele explode para um lado para o outro. Só que às vezes você fica inseguro de entrar naquele rompimento. A banda de Bollinger te tira dessa insegurança. Por quê? Porque você vê a banda fechando e depois a banda abrindo violentamente. A gente fez uma operação dessa esses dias, quer ver? Aqui, olha só. Olha que beleza de movimento. A banda fechou aqui. Galera, tem gente da sala aqui no treinamento. Pode até confirmar que a gente fez essa operação aqui na sala. A banda fechou, ó, depois de 2 horas, 1h30 andando de lado do preço, a banda fechou finalmente e de repente abriu. Ó, a gente fez a entrada aqui nessa abertura dessa banda. Olha que beleza de movimento. Eu, por acaso, até me antecipei e entrei aqui. Na verdade, eu até comentei brincando que eu fiz essa abertura da banda. Porque eu vi que ela estava para romper. Eu falei, cara, se eu tomar mercado aqui, já vai abrir a banda. E realmente tomei a mercado e a banda abriu. E eu já tomei mais um outro lote. Ó. Olha que movimento espetacular que ela deu até o final do dia. Ó. 500 pontos. A gente até brincou que é o trade das 5 da tarde, que tem dado ultimamente. Olha aqui o outro que a banda estreitou e caiu. Vamos ver se a gente acha mais algum estreitamento de banda. Ó, aqui estreitou, rompeu, deu violino. Paciência, não existe trade perfeito. Ó, aqui ela deu uma estreitada e rompeu para cima e ela abre. A ideia é, a média está apontando para cima e a banda está fechada e ela abriu e o preço começa a subir pela banda, bicho, é a melhor entrada do mundo. Tá? Aqui, por exemplo, a banda já estava estreita, só que era uma bandeira, não era um retângulo. Mas mesmo assim, ó, a banda acompanhando o preço. De repente, ó, o preço escorrega pela banda, a banda abre. Então, quando a banda abre, ela abre embaixo e abre em cima. Tá? Tem vários trades aqui que a gente pode aproveitar para... Deixa eu ver. Consolidação. Ó, tá vendo? São poucas as entradas com abertura de banda. Mas quase todas elas, sem exceção, deram... Olha só essa abertura, esse estreitamento de banda e essa abertura. Que espetáculo. Que espetáculo que deu esse movimento. Deixa eu ver se tem mais algum. Deixa eu ver, próprio Tube 4. Tube 4, se teve algum estreitamento interessante com rompimento. Ó, aqui deu uma estreitada. Ó. A gente está falando aqui de uma diferença de preço de 0,3% só de variação aqui, ó, dentro desse trecho aqui. De repente o preço rompe essa consolidação. E por que eu não vim usando a banda de Bollinger? Porque eu visualmente já vejo quando a gente tem uma consolidação e quando rompe. Mas ó,
que ela te dá um empurrão final aí para quem está inseguro com relação ao rompimento, ela dá, né? Com relação ao rompimento, ela dá, ó. Rompeu o retângulo e ainda abriu a banda. Pronto, não tem dúvida, não tenha dúvida. Pulando um cavalo que não vai passar de novo. Boa noite, Leandro. Tava na farra, bicho? Não tem problema, vai ter a gravação daqui a pouco que eu vou subir. Tô brincando, devia estar trabalhando ou devia estar na universidade, né? Por isso que é bom a gravação. Puta, eu nem sabia que ele usava a banda de 2,5, Marcos. Eu sei que tem gente que usa 2,61, que bota Fibonacci. Eu sei que você aumenta a banda e aí acaba perdendo um pouco da utilidade dela, que é incorporar os preços e um outro setup que eu não uso, mas que muita gente usa, que talvez, inclusive, é o mais conhecido no uso de bandas de Bollinger, que aí com 2,5 eu acho que quase não vai ter como visualizar isso, é o setup de fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, perdão. Fechou fora, fechou dentro é um setup do seguinte: se a banda, o preço está caindo, 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 ou está subindo, 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 isso não conta quando está em consolidação. E se de repente fecha fora um candle, depois fecha dentro, ele vai voltar para a média. Por exemplo, aqui, batendo o olho aqui, ó. Aqui fechou fora, fechou dentro, mas logo depois já está na média, né? Aqui não estava muito estreita a banda, não estava muito larga a banda. Aqui, olha só, fechou fora aqui, fechou dentro. Então vai voltar a média. Voltou, ó, voltou a média. Ó, fechou fora, depois fechou dentro. Não, não voltou a média porque andou de lado, mas a média que foi no preço. Tá? Então eu não uso como setup. Ele falha metade das vezes. Qualquer coisa que funciona metade das vezes, eu não entro. Eu não uso. Ah, mas se quando acerta você ganha 3 vezes mais, quando erra você perde só uma vez. Cara, isso aí é aquilo que eu falo sempre nas minhas aulas. Isso é matemática, trader de Excel que usa essas matemáticas positivas e que não sabe o que é tomar um drawdown de 3, 4 stops seguidos. Aí eu quero ver na próxima entrada se ele ainda vai apertar o botão com a mesma convicção. Tá? Para mim não funciona isso de 50% de acerto. Eu quero operações com o máximo de acerto possível. Tá? Tati da Paula, esse é o setup mais usado. Para mim, eu acho inútil. Ele pode servir até de uso de stop. Ah, fechou fora, fechou dentro, vou zerar porque vai voltar. Vai voltar na média, aí eu entro de novo se for na média. Mas muitas vezes eu já usei isso de stop e acabei saindo do trade pelo meio do caminho. Deixa eu ver algum outro papel qualquer aqui. É Petri 4. Olha aqui um squeeze de banda aqui, se estreitou, abriu, caiu. Ó, todos os gráficos com bad tick, né? Todos, ó. Vou ter que imputar todos os gráficos de novo. Que saco. Todos os gráficos de intraday deram pau. Deixa eu ver dólar então. Dólar, eu já fiz isso, que deu pau. Deu pau em todos, inclusive no dólar. Mas índice dólar já trouxe de volta à vida. Que é o que eu uso todo dia, né? Vamos ver aqui se a gente tem algum estreitamento de banda legal aqui no dólar. Que seja, que seja operável. Aqui, ó. Aqui um estreitamento de banda com o dólar abrindo. Olha que beleza de compra aqui. Estreitou, abriu. Estreitou, abriu. Estreitou, abriu. Cara, squeeze de banda é o setup mais matador que eu acho que exista aí pra gente usar comando de bola. Ou talvez até em geral, tá? Aqui, ó. Não chega a ser um squeeze, mas você vê as bandas bem paralelas. De repente você vê que a banda abre. Porra, olha só. Aqui sim, aqui a gente teve um squeeze legal, ó. Olha com um squeezezinho aqui. E a banda abriu. Estão vendo? É puramente visual, galera. Não tem nem que eu falar mais para vender para vocês o peixe do squeeze da banda. Ó, aqui deu errado. Aqui fez o squeeze, mas deu errado. Então não é esse setup imbatível que você vai ficar livre de stop. Não existe isso na análise técnica. Deixa eu ver mais algum aqui. Aqui abriu, mas também não foi muito longe.
não tem muitos, né? Um dólar não tem muito. Mas quando aparece também é chupeta no mel. Paulo vai banir o Reinaldo. Reinaldo, o Paulo, ele tá falando de setup, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro. Que o Cohen fez essa gracinha lá na sala dele. Então é isso. Banda de Bollinger é isso, galera. No meu, setup, no meu layout de trade está aqui, ó. Depois que eu dei essa aula de banda de Bollinger, o pessoal pediu para manter no gráfico. Aqui eu boto em branco pontilhado, tá? Para não chamar tanta atenção, mas para eu visualizar. Né? O mais importante é a média de 20, o preço, mas ele está aqui. Para a hora que a banda abrir, eu saber surfar esse movimento. Tá? Beleza? E aí, ó, você pode usar isso em vários tempos gráficos. Tempos gráficos menores acaba acontecendo mais consolidações, né? Vamos ver 2 minutos. Se a gente pega uns squeezes interessantes de banda, ó. Aqui, ó, o preço andando de lado, as bandas paralelas, a média, e de repente a banda abre, ó. Olha que beleza. Esse foi o trade que eu fui estopado hoje por 5 pontos aqui. Meu stop estava aqui nessa mínima, pegou por 5 pontos, depois deu 300 pontos, estava com 20 contratos. Eu fiquei putaço na hora, você não tem noção como eu fiquei puto na hora. Aqui 2 minutos, a banda abrindo aqui, quando perdeu esse fundo, ó. Que bacana, 2 minutos. Olha que a banda estreitou e abriu, ó. Dá para operar bem isso nos 2 minutos também, ó. Ó, banda estreitou e abriu, é compra. Banda estreitou e abriu. Tá, e o candle que tem que abrir a banda, você tem que ver o candle junto na banda. Às vezes ela abre por outra razão, o candle tá longe dela, tem que ser o candle abrindo a banda. Tá bom? Deixa eu ver, vamos ver se a gente tem mais alguns aqui. Aqui, ó. Opa! Ixi, o profit tá... Aqui apareceu um aqui embaixo, ó, quando sai dessa bandeira, mas aqui a gente entra pela bandeira, né? Acaba nem entrando pela banda, é pela bandeira mesmo. Ah, essa entrada foi feita hoje. Foi hoje não, ontem. Ontem. Essa aqui, ó, essa bandeira aqui. Que bandeirinha, rompeu. Bandeirinha rompeu não. Banda estreitou, abriu. Tá? Tá aí, é um setup que eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho, tá, galera? Vale bem a pena ficar de olho. Tá bom? Essa é a famosa banda de Bollinger. Vamos lá. Agora vamos falar de um indicador bastante importante, bastante útil que eu uso, tá? Chamado High-Low Activator. Eu uso não, eu ensino muita gente a usar. Eu não uso. Eu acho que é desnecessário, mas eu tenho até medo de falar de novo. Então, o negócio da bolinha tá dando pau. Por isso está sem a bolinha amarela. Vou ver se eu reinstalo amanhã para a aula de amanhã, porque tá dando pau, não tá executando. Deixa eu tentar mais uma vez, quer ver? Parece mensagem de erro, Pointer Focus. Ó, Pointer Focus parou de funcionar. Enfim. Não tá nem aqui na régua aqui. Sei lá o que aconteceu. Tem que reinstalar ele. E aí tem que botar a chave de ativação de novo, enfim. Mas vamos lá. High-Low Activator. Eu vejo muita gente. Uma vez, como é que funcionou essa palestra que eu dei? Tem uns 3 anos atrás. Um cara desses milhares aí que me acompanham me chamou no Messenger e falou assim: porra, André, eu sou bom pra caralho. Quando ele falou isso, eu falei, foi a primeira coisa que ele já começou a escrever no Messenger. Eu falei, caralho, né? Achei ele na hora, assim, a primeira reação foi assim, já ficar na defensiva, né? Rede social é foda, vocês sabem. O cara já começou, André, é o seguinte, eu sou bom pra caralho. Já saiu falando assim. Eu acerto
90% das minhas operações. Falei, nossa, estava piorando a coisa, né? A história que ele começou a digitar para mim no Messenger só piorava. Eu acerto 90% das minhas entradas. E aí, na sequência, ele manda, mas eu não consegui nunca fechar uma semana no positivo. Aí eu tomei o susto, caralho. O cara vira e fala que é bom pra caralho, acerta 80, 90% das entradas, não consegue fechar no positivo, né? E aí ele falando, cara, eu faço análise perfeita, eu entro bem, mas eu não consigo segurar. É o famoso mão de alface. O cara era um puta do mão de alface. Ele não sabia onde pôr stop depois que entrava, não conseguia mais controlar a operação. Ele pirava o cabeção quando estava operando. E aí, pô, conversando com ele, eu falei, bicho, faz o seguinte, tem várias maneiras de gerenciar stop. E aí eu falei de várias técnicas para ele. Só que eu vi que estava complicado, porque eram muitas técnicas interpretativas. Né? Eu falei, bicho, eu tenho que dar para esse cara uma ferramenta. Aí sim, infelizmente, ele vai ter que ter um mínimo de disciplina para seguir essa ferramenta. Mas é uma ferramenta visual, igual o Tabajara. Verde, vermelho, acabou. Que vai dar o sinal de stop e acabou. E aí eu fiz uma aula no YouTube, isso deve ter uns 3, 4 anos, chamada Indicadores de Stop. Eu achei que ficou tão legal que eu, inclusive, incluí essa aula no meu módulo lá da BMF Bovespa de análise técnica. Não tinha esse módulo de stops, eu incluí. Porque eu passei a ver que esse era um problema não só desse cara, mas é um problema de quase todo mundo. Que horas sair da operação? Porque na hora que você vai entrar, você ainda não botou o seu dinheiro. Então você ainda consegue aplicar análise técnica bem. Você ainda está frio, né? Frio no sentido racional. Depois que aperta o botão, fudeu. Fudeu. Perde o controle emocional totalmente. Tá? Então o indicador de stop serve para ajudá-lo nesse aspecto. E eu acho que de todos o mais importante, o mais útil, até por conta da minha maneira clássica de enxergar o mercado, minha maneira matemática de enxergar a média móvel, são os indicadores de stop baseados em médias móveis. Tá? Então aqui eu tenho a média de 20 e eu vou fazer o seguinte, essa média de 20 aqui, ela está me dizendo o quê? A direção, certo? E o preço de fechamento, a média de fechamento. Vamos supor que eu bote essa média não com preço de fechamento, com preço de máximas e preço de mínimas. Vamos ver? Propriedades da média móvel. Ó, em vez de fechamento, eu vou botar máxima ou mínima. Vou botar máxima primeiro. Vocês concordam, galera, que quando o mercado está caindo, não é só o fechamento que vai ser ao longo do tempo, claro, vai ter um ou outro candle positivo, mas ao longo da queda, que eu vou ter vários fechamentos mais baixos que os anteriores. Eu também vou ter as máximas mais baixas que o anterior, certo? Se o preço está caindo, eu vou ter fechamentos mais baixos que os anteriores e máximas mais baixas que os anteriores. E não só máximas mais baixas que os anteriores, mas também mínimas mais baixas que as anteriores. Quer ver? Vamos incluir aqui uma mínima. Inserir indicador, média móvel. Média móvel de 20 também. Vou inserir aqui, ó. Ó, ele já entrou como cinza. Deixa eu botar em outra cor aqui. Vou botar vermelho, tá? Opa, eu vou botar agora em mínima. Ó, olha que interessante. Então, assim como o fechamento é mais baixo que os anteriores, a cada fechamento, a média de fechamentos é mais baixa, a minha média de máximas também vai ser mais baixa e a média de mínima também vai ser mais baixa. Tá ok? Então, o que acontece? Eu posso gerar a operação usando uma média de máxima e uma média de mínima, ou seja, quando o preço romper a minha média de máximas, é sinal que a tendência está acabando. Ou quando a minha média de máxima virar para cima, a tendência acabou, porque aí eu começo a ter máximas ascendentes. Assim como eu tenho fechamentos ascendentes, eu vou ter máximas ascendentes, mínimas ascendentes, está aqui. Ó. Se você olhar, as máximas e as mínimas estão caindo igualzinho junto com a média móvel de 20 de fechamento que eu tirei. Tá? Então, por exemplo, a média móvel de 8, ela é muito utilizada, tipo assim, para marcar super tendência. E para quando a tendência está para virar, para você não esperar a média de 20 virar, que é muito longa, quando a média de 8 vira, você estopar por ela.
Pela média de 8. Ou se o preço está subindo, você não precisa nem usar a média de 8 para operar a supertendência, mas o preço está subindo, né? A hora que ele fecha abaixo da média de 8, você encerra a operação. Tá? Então aqui, eu acho que isso aí às vezes te tira do trade mais cedo, mas também é melhor do que você esperar a média de 20, cruzar a média de 20, que aí você pode devolver boa parte do gain. Isso se não sair no loss, caso a tendência seja curta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui uma média móvel de 8 de fechamento. Fechamento não, de máximas e mínimas. Ó. E outra de mínima agora. 8. Tá? Então aqui, ao invés de eu ter a média móvel de 8 de fechamento, eu tenho a média móvel de 8 de máximas e de mínimas. Tá aqui. Tá? Então eu posso utilizar isso como um indicador de stop, ou seja, se fechar acima da minha média de 8, numa queda, eu encerro a operação de compra. E se eu estou vendido, encerrar acima de uma média de máxima de 8, eu encerro a minha venda. E se eu estou comprado e fechar abaixo da média móvel de mínimas de fechamento, eu encerro a compra, beleza? Só que como eu quero a média sem considerar o preço que eu estou trabalhando agora, e sim a média até o preço anterior, tá? Então eu pego essas médias e desloco um candle para a direita. Não sei se isso aqui é tão útil para ensinar, mas eu gosto de mostrar de onde saiu esse indicador, tá? Tá aqui. Ao invés de simplesmente dar decoreba para vocês como é que ele funciona. Então tá aqui, ó. Eu tenho a média móvel de 8 de máximas, eu faço o cálculo dos 8 candles anteriores ao preço que eu estou. Se o candle passar ou a máxima ou a mínima, eu encerro a minha operação. Tá bom? Esse aqui é o high-low. Só que esse é o high-low. Então, essa pergunta que todo mundo faz, Mauro. E foi excelente você fazer essa pergunta. Cara, o high-low é igual o SAR parabólico. O SAR parabólico é muito parecido com o high-low e ele se chama stop and reverse, né, para virar a mão, inclusive. Cara, todos esses indicadores de stop que eu ensino, eles são excelentes para estopar a operação, mas não para dar entrada. Todo mundo, e é normal, eu já fiz isso, já fiz backtest de vários tipos de valores, busca o santo graal e muitas vezes acha que o high-low vai ser o santo graal de compra e de venda. Tá? Então, sua pergunta é normalíssima, todo mundo pensa que ele também pode dar entrada. A minha entrada vai ser sempre por análise técnica, seguindo tendência, não vai ser por um indicador desse de uma maneira mecânica. Ele virou, eu compro ou vendo. E vocês vão ver já já. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu agora inserir. Agora eu fiz isso que eu fiz para vocês agora na tela foi exatamente o high-low. Agora eu vou inserir o high-low automático do Profit. Na verdade, eu vou só trocar as cores aqui, que tinha que ser vermelho em cima, sinalizando que a tendência é de baixo, que eu só encerro se passar para cima dela. Tá? Então aqui é vermelho e aqui sim é azul. Aparência azul. Tá? E agora eu vou inserir o high-low, que faz tudo isso automaticamente para vocês. Vocês não precisam, só precisam dizer qual o período. O high-low ele vem como default de 3, só que eu acho muito curto. Então eu gosto de trabalhar com 6 ou com 8. Eu vou botar aqui 8, tá? High-low Activator. Inserir. Pronto, ele inseriu de 3. Agora eu vou botar de 8 aqui, ó. Parâmetro, vou botar 8. Tá? Que ele é um bom complemento para minha média móvel. Vou botar azul aqui, tá? Vou botar vermelho, vou botar rosa aqui, porque o vermelho vocês não vão ver direito, tá? Ok. Pronto, tá aqui. Vocês estão vendo? Olha só o high-low exatamente em cima da minha média. De máximo e média de mínimo. Vou apagar as médias agora, que eu não preciso delas, ó. E aí o high-low, ele só aparece no lado que eu preciso para estopar. Então tá aqui. Então, numa tendência de baixa, eu só vou estopar quando o high-low ficar azul novamente. Ou verde, né? Ficou verde e encerra a operação. Você batendo o olho, é natural vocês baterem o olho e verem. Pô, mas também está verde. Na hora que ele ficar vermelho, eu vendo de novo, eu viro a mão.
Quando a tendência é forte, é lindo, funciona com uma maravilha. Quando está em consolidação como isso aqui, essa final de tarde, é loss, é pica o tempo inteiro. Tá? Consolidação ele é uma bosta. Uma bosta. Por exemplo, aqui, vamos ver essa consolidação aqui. Ó. Você vendeu aqui. Ó, vendeu aqui, zerou aqui. Pô, até deu um gain aí de 15 pontos. Aqui, por exemplo, você comprou aqui, vendeu aqui. Pô, deu gain de 80 pontos. Aqui até um gain legal. Aqui, ó, você comprou aqui, saiu aqui, ó, um loss de 45 pontos. Tá? Aqui, ó, vamos supor que você virou a mão. Se em vez de estopar, você comprou. Comprou aqui, vendeu aqui, ó, loss de 80 pontos. Mas, pô, nas outras tendências, por exemplo, aí você pega um caso que deu certo, olha para trás e fala, porra, se eu vender aqui, puta, olha só, 600 pontos. Lindo, lindo, lindo. O Tabajara 1.0 que eu não criei tinha high-low também. Eu tinha que estar com high-low com a média de 20, a média de 8, tudo virada para baixo. Tá? Mas quando a média de 8 está virada para baixo, o high-low também tá. Então, era mais para ele servir de stop do que para servir de indicador de entrada, tá? E vamos ver 5 minutos. Ó, a mesma venda aqui bonita, não deu stop, só foi dar stop aqui, ó. 850 pontos depois. Que coisa linda, hein? Melhor que isso, só pão com ovo, né? Melhor que isso, só pão com ovo. Não é não? Então, isso aí é um indicador de stop perfeito para quem tá com a síndrome da mão de alface e não consegue, já tentou de tudo e não consegue resolver. Cara, um mínimo de disciplina você tem que ter para ser trader. Quiser usar high-low, tá aqui, como indicador de stop, não para entrada. Porque está em consideração, é só fumo. Agora, você viu a média de 20, a média de 200, bateu na VWAP, na média de 20, média de 200, ali no caminho de retorno, aí a band Bollinger estreitou, abriu para baixo, começou a escorregar, beleza, fiz a venda, perdeu o triângulo, fez pullback, fez tudo que você queria. Pô, abriu a venda, pronto. Agora esquece tudo isso e pula para a tela de high-low e fica acompanhando por ali. Eu também te amo, Rodolfo. Eu amo todos vocês, eu amo todos os meus alunos. O que vocês acharam? O Rodolfo, pelo jeito, gostou. Então, ó, tá operando aqui no Tabajara. Fez tudo conforme manda o figurino para entrar. Entrou. Começa a ter taquicardia, começa a suar frio, tá dor de barriga, pronto. Vai para cá e relaxa. Agora espera. Só sai quando o high-low virar. Ah, e detalhe. O high-low, quando o candle está se formando, às vezes o high-low vira, troca de cor, vira, né, passa de um lado para o outro, mas depois o preço volta para a tendência e o high-low volta ao que estava antes. Então, só pode encerrar a operação quando efetivamente o candle fechar e o high-low mudar de cor. Aí encerra a operação. Estopa. Tá? Pô, pelo jeito vocês gostaram do high-low, hein? Pô, foi bom ter incluído, então. Foi um insight que eu tive um pouco antes de começar a aula. Falei, já que eu falar de média móvel, vamos incluir o high-low, que, como eu acabei de comprovar para vocês, é uma média de máxima, uma média de mínima, deslocada de um período, tá? E a banda de Bollinger, né, que estava para o final do curso, como bônus, pô, já entra aqui no módulo de média móvel. Eu acho que fica mais estruturado do que eu falar lá na frente. E a VWAP já estava também. Eu acho que com esse ferramental, galera, serra parabólica é muito parecido, Daniel, muito parecido. Eu acho que com esse ferramental de média móvel, né, praticamente eu cobri todo o trade system, que a gente vai ver com muita calma depois, que aí a gente vai ver a junção da análise técnica, as entradas, as figuras, questão de percentual de acerto, pullbacks, blá blá blá, que horas eu entro, que horas eu não entro, questão do momentum, volume. A gente vai fazer tudo isso junto mais para frente, mas pelo menos o conceito todo das médias móveis eu acho que está tudo muito coberto agora. Tá ok? Então tá aqui, ó, banda de Bollinger. Isso aqui é o meu trade system de operação, tá? Da nossa sala, para quem ainda não conhece. Ó, média de 20, a média de 200, a VWAP, a média de 8 que o pessoal pergunta volta e meia se está em supertendência ou não, então eu tive que colocar, e a banda de Bollinger depois do curso, tá? Então tá completo aqui. Tem o volume aqui embaixo.
Tá bom? Daniel, vocês vão estar na sala depois, isso aí vai ser tranquilo. Pelo tamanho do high-low, né, pelos degraus, né, você consegue ter uma ideia de tendência também, conforme o Felipe mencionou. Cadê ele? Tá aqui, pelo tamanho dos degraus, né? Mas ele, mesmo quando tem um candle grande, ele atenua, né? É uma média, né? É uma média. Esse aqui é um high low de 8. Acho muito interessante. Se você botar, por exemplo, um high low de 6, você fala gráfico de 5 minutos. High low de 6 é uma máxima da última meia hora, né? Uma coisa que talvez até faça sentido. High low de 6 é a máxima e mínima da última meia hora. High low de 12, máxima e mínima da última hora cheia. High-low de 8. High-low de 8 estão falando de 40 minutos, né? É porque se usa muito a média de 8, então eu acho o high-low de 8 interessante. Mas o high-low de 6, que é um pouquinho mais curto, vamos ver aqui nessa tendência de baixo, o high-low de 6 tiraria a gente antes da hora do trade. Ó, teria tirado a gente nessa bandeirinha aqui, ó. Mas de qualquer maneira, aqui já tinha sido a nossa saída porque era LTA, né? Não dá para contar com ovo no cu da galinha, né? Falar, não, vai bater na LTA e vai romper. Pô, não dá. Se zera, depois se der, entra de novo. Se não der, paciência. Né? Uma LTA você não aposta contra ela, você zera ali. Ou pelo menos gerencia com stop, né? Um stop curto, alguma coisa assim. Aqui deu stop para a gente hoje. Stop gain, né? Stop gain, uma bela venda com stop gain. Tá? Puta, eu gosto muito, cara, de usar stop barra barra. Hoje eu fiz uma entrada que me deixou putaço por causa disso. Porque eu fiz barra barra, ó. Eu entrei comprado aqui com 20 contratos. Na verdade, eu entrei com 10 contratos aqui. Tá? 10 contratos aqui, esse rompimento aqui. E depois fez o gift. Aí eu botei mais 10 aqui, quando passou pelo gift. E aí até eu falei pra galera, eu não vou botar stop na mínima do gift, vou deixar aqui embaixo ainda, porque isso aqui pode me violinar, vou esperar. Aí o candle fechou acima do gift. Eu falei, bom, agora meu stop já vai para debaixo do gift, ou seja, para cá. Tá? Stop técnico, né, de gift, embaixo do gift. E não é que o filho da puta veio aqui com 5 pontos e tomou só os meus 20 contratos e voltou a subir? Foi só meus 5 contratos. Ele não perdeu os 500 e saiu comprando um monte de gente, não. Estopando um monte de gente. Só tinha a minha ordem ali. E eu fiquei muito puto da vida. Tá? Então, por exemplo, nessa descida aqui, ó. Venda aqui. O stop está lá em cima. Stop caro. Mas logo no candle seguinte, você já desce stop para cá. Depois para cá. Depois para cá, depois para cá, depois para cá. Não foi estopado por sorte. Depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Pronto, acionou o stop. Então aqui, ó, deu 400 pontos, 395 pontos. Às vezes dá mais, às vezes dá menos. Eu, como opero bem pesadinho, eu gosto desse tipo de stop. Tá? Eu gosto muito desse tipo de stop barra barra. Às vezes do azar de ser estopado bem no início. Né? Como hoje foi o caso, que o pior foi com loss, né? Porque meu preço estava aqui nessa operação deu loss. O preço estava aqui no 445, eu fui estopado nos... Não, estava no 545, fui estopado nos 495, para depois subir 300, quase 300 pontos. Com 20 contratos, 300 pontos é 6 mil reais. Né? Acabei perdendo R$1.000 aqui e deixando de ganhar aí quase 5 mil reais. Né? Perdi 2 vezes. Um stopzinho de 1.000 e os 5 mil que eu não botei no bolso. Fiquei com puto da vida com esse violininho aí de 5 pontos. Tá? Esse é o tipo de stop que eu opero. Na sala eu vejo que isso muitas vezes tira a gente da operação antes da hora. Mas há 1 ano que eu pergunto para a galera, vamos usar um stop mais largo? Não, é melhor esse. Melhor ganhar menos do que voltar contra a gente.
Foi meio que uma unanimidade. Eu fiz a primeira enquete com relação a stop, a trailing stop, são esses stops de saída, né, que a gente chama de trailing porque ele vai acompanhando o preço. A sala começou em dezembro de 2016. Eu fiz a primeira enquete em janeiro de 2017, tem mais de um ano, já repeti várias vezes. E a galera fala, não, é melhor proteger o emocional do que ganhar dinheiro. Só ter gain não vai deixar ninguém pobre. Então, tipo assim, stop que operação que a gente consegue botar o stop no 0 a 0 rápido é o que a galera mais prefere, tá? Por quê? Para proteger o emocional. Então, é questão de gosto, galera. Mas aí fica aí uma alternativa para vocês de um stop muito técnico, muito bacana, seguidor de tendência também, que é o high-low. High-low é um stop seguidor de tendência. A gente que gosta de operar tendência, tem um stop seguidor de tendência, eu acho que é o stop ideal, tá? Beleza? Gostaram desse indicador? Se quiserem ir na sala amanhã, o Rony está na sala. Se quiser ir na sala amanhã, Rony, que eu incluo aqui para a gente fazer uns testes, a gente inclui, não tem problema. E vamos, de repente, seguir por ele amanhã, fazer uma experiência amanhã, quinta-feira e sexta, de seguir nossas saídas rigorosamente pelo high-low. Vamos testar então. Tá? Já vou incluir agora aqui, então. Já fica para amanhã aqui, para a nossa sala. Vamos definir então qual vai ser o tempo que a gente vai usar? 8 ou 6? Acho que mais curto que isso é ruim. O default é 3, para você ter uma ideia. 3. Aí é indicador para mão de alface crônico, né? Ó. Se bem que na tendência que deu hoje, ó, nem o de 3 pegava. Tendência forte, né? Nem o de 3 pegava. 8, então, porque aí o 8 acompanha a nossa média móvel de 8 também, né? Que é. Cadê? Aqui. Aplicar. Então tá aqui, high low de 8. Vocês reparem que ele fica bem longe, ele fica um pouco longe da média móvel de 8 de fechamento, tá? Mas eu acho que é bem interessante. Então, 8. Bom, então amanhã, galera, eu vou entrar também, mesma coisa que eu falo sempre, eu não sou general de ficar no escritório tomando café e mandando a galera para morte. Vou fazer minhas saídas pelo high-low também, beleza? Vou tentar fazer, mas aí que tá, eu vou acabar tendo que fazer uns RPs no meio do caminho, que com a mão muito pesada eu não vou querer deixar voltar muito. Tá bom? Mas eu vou procurar usar o de 8 junto com vocês então que estão na sala, a partir de amanhã. Beleza? É isso aí, a gente tem que estar junto nisso, senão não tem graça, né? Então é isso, galera. Hoje, a aula de hoje era. Com isso a gente encerra hoje médias móveis e quinta-feira, Fibonacci, né? Que lembra daquele tópico as resistências e suportes que a gente opera? Então, tem a linha de tendência dinâmica que a gente cobriu aula passada e hoje, e temos suportes, LTAs e LTBs, resistências, linha de retorno de canal, tudo isso que a gente já viu, e agora a gente vai ver Fibonacci. Eu uso principalmente Fibonacci no day trade e também no swing para definir os meus alvos. Já que eu acredito que os movimentos têm uma lógica, né? Então eu uso meus alvos Fibonacci. E como eu não tenho mais operado reversão, é muito raro operar reversão, eu não tenho usado tanto as retrações para fazer reversão, tá? Mas eu vou mostrar para vocês amanhã reversão nas retrações. Como é que se opera nas retrações de Fibonacci, reversões nas retrações de Fibonacci. Mas o mais importante amanhã vai ser o alvo, as projeções de Fibonacci para definir alvo, que quem está na sala há alguns meses já viu que 90% das operações que a gente faz, 80 e tantos por cento, vai cravado nos alvos de Fibonacci que eu desenho. É impressionante. Então ali é um lugar que eu sempre falo, galera, de duas uma, ou você zera tudo ali, ou inclusive já deixa a ordem na pedra para não ter risco de ficar de fora. Eu até falo brincando, deixa meio ponto, 1 ponto no dólar para o Santo, deixa 10, 15 pontos para o Santo também, bota um pouquinho abaixo do alvo, apesar do alvo muitas vezes cravar lá,
Ou, pelo menos, deixa metade da ordem ali na pedra para realização parcial. Se por acaso romper e for buscar outra projeção de Fibonacci maior, você vai com o resto do lote. Se por acaso ali mesmo for ponto de reversão, metade você já vendeu no alvo, e conforme caia, e aí sim perca a mínima daquele candle que você zerou metade, se perder a mínima, você zera outra metade e pronto. Então faz um bem bolado com realização parcial. A gente usa isso na sala todos os dias, o tempo todo. É fundamental para a gente ter um norte. Tanto é que sempre que eu falo de abrir compra, abrir venda, a galera já pergunta, André, qual o alvo? A galera já está acostumada. André, qual o alvo? É o tempo todo. André, qual o alvo? O alvo é sempre um alvo de FIBO. Tá? Ó, excelente, uma estratégia de 60%. Não é uma estratégia de ganância, pelo contrário. É de boa proteção. Tá? Não, o high-low é para proteger o lucro, Reinaldo, exatamente. A saída do high-low é para proteger o lucro. É uma saída de stop de proteção, tá? Não é stop. Ele acaba também sendo o teu stop de stop loss. Mas ele é principalmente o teu stop gain, o seu trailing stop, aquele stop que você vai acompanhando conforme o mercado vai andando na sua direção. Tá? Ele é stop gain, não é stop loss, tá? Então é stop de proteção do lucro, exatamente, proteção do lucro. O mercado que vai te tirar não é você que vai definir a tua saída. É o mercado que vai definir através do high-low. Beleza? Então, mas o stop loss, conforme a tendência vai andando, o teu stop loss já virou stop gain, Reinaldo. Aqui, por exemplo, quer ver? Aqui, ó. Eu vendi aqui, por exemplo. Eu vendi aqui. O meu stop tá aqui em cima, ó, no high-low. É o stop loss. Assim você faz a venda. E depois esse stop vai descendo, ó. Aqui nessa altura, o teu stop já está aqui nesse ponto aqui, ó, teu stop já está no preço que você vendeu, ó. Já está no break-even. Então já não deixa de ser loss e daqui para baixo ele passa a ser gain. Ou seja, você vai estopar quando romper essa escadinha vermelha, que só foi romper aqui embaixo depois de cair, ó, 900 pontos. Então, ó, o high-low serviu de stop loss para você quando você vendeu. Serviu de stop loss, ó, era 160 pontos. Depois diminuiu para 147, 130, 100, 60, 30. Pronto, aqui já não é mais loss, aqui já é gain. E não, aqui é lógico 5 pontos. Não, aqui já é gain, 5 pontos, né? Aqui já é gain de 55 pontos, aqui já é gain de 110 pontos, aqui já é gain de 155, aqui já é gain de 200, aqui já é gain de 250, aqui já é gain de 280, aqui já é gain de 320, aqui já é gain de 370, aqui já é gain de 400, aqui já é gain de 420, aqui já é gain de 430, aqui já é gain de 440, gain de 460, gain de 490 e vai descendo. Então, no início, ele era um stop loss. Depois, ele, conforme a operação foi andando, era um stop gain. Então, esse stop é no dedo. Você não movimenta ele. Você fica no dedo. Virou aqui, você encerra a operação no dedo. Você não movimenta. Não é um stop automático que vai descendo sozinho. A lógica até poderia implementar um stop loss de high-low, né? Uma estratégia de high-low, mas aqui é no dedo. Então você bota a ordem de stop e vai descendo. Não, na pedra. Você pode botar na pedra e a cada degrauzinho você bota o teu stop bem no degrauzinho. Deixou um degrauzinho, caiu para o próximo degrau, já bota stop nesse degrau aqui. Fechou esse candle, já começa a fazer outro degrau, já bota stop no degrau de baixo. Tá? Vai puxando com o mouse, aí é tranquilo. Você bota o stop loss e vai puxando com o mouse. Acho que agora eu entendi, acho que tua dúvida, como é que seria a movimentação dele, não o uso dele. Então, você pode usar, por exemplo, se fez uma venda, usar um stop técnico, que é o último topo, ou também, assim que você vendeu, imagina que se você vendeu, porque o mercado virou e o high-low também vai estar vendido, né? Por exemplo, se a gente não vai vender com a média de 20 subindo. Então, se a média de 20 está caindo, é óbvio que a média de 8 também vai estar caindo na hora que você vende. Então o high-low também vai estar caindo. Então ou você bota o stop, já usa o high-low nessa hora que você entra, ou usa o stop técnico. Como eu não uso o high-low na sala,
vai ser a primeira experiência, vai ser agora, depois do treinamento, para poder vocês acompanharem o uso, o stop era técnico, mas no momento que a gente usar o high-low, a gente não precisa nem usar stop técnico mais, a gente pode usar o próprio high-low como stop loss no início, conforme a operação anda, ele vira stop gain, de proteção. Não, vermelho não é perda, vermelho não é perda. Se você vendeu aqui, Sandra, se você vendeu aqui ou vendeu aqui, e você estopar aqui nesse degrauzinho aqui, por exemplo, ó, pô, você está ganhando 800 pontos, 790 pontos. Isso não é perda, isso é gain. Eu botei em vermelho para sinalizar que está caindo, né? Ficar tudo vermelho. A hora que o high-low vira para baixo e fica verde, é que começou a subir. Aí eu tenho que sair a operação. Nesse caso aqui, com um gain de 800 pontos. Em alguns casos, pode ser com loss de 50, com loss de 100. Tá? Não é porque é vermelho que você está perdendo. O que conta é aonde você entrou e aonde você estoparia. Nesse caso aqui, ó, essa venda aqui só deu stop aqui embaixo, 800 pontos depois. Bela venda de tendência, tá? Beleza? Entendido, Sandra? Não entende. Por isso até que eu incluí, Felipe. Ela perguntou isso para mim logo no primeiro dia. Por isso que eu incluí no final do curso o conceito de venda descoberto. Eu vou dar uma aula de extra de venda descoberto para você. Mas venda descoberto é para o conceito de ações, né? O conceito de futuros não existe. Você não está vendido a descoberto. Você vendeu um contrato, abriu uma posição vendida ou abriu uma posição comprada, né? Você aposta numa direção ou aposta na outra. E ganha se a tua aposta der certo, né? Não tem esse conceito de venda descoberta. Por isso que se trabalha com margem, é outro bicho, é outro negócio. Mas no ações não. Ações, se for day trade, é normal. É igual contratos futuros. Você vai receber o crédito ou débito no dia seguinte. Se for posição, você vai ficar alguns dias vendido, aí você tem que alugar, etc. Que é o que eu vou mostrar. Não, eu vou mostrar isso. Fica tranquilo que eu vou mostrar isso. Em 2008, né? Foi sensacional. Essa casa, essa biblioteca que vocês estão vendo aqui, é graças a 2008. Ai, 10 anos esperando por outro momento como esse. 10 anos esperando por outro momento como esse. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mais uma vez, desculpa aí por eu ter trocado de terça para quarta. Vamos manter agora a agenda de terças e quintas, tá? E amanhã, então, eu dou a aula de Fibonacci para, na outra, deixa eu ver, na sequência aí começa já as operações de price action de tendência, que aí a gente vai usar isso tudo que a gente viu até agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Tendência na terça-feira que vem, já começa a tendência, porque amanhã a gente liquida Fibonacci. Beleza? Não, eu vou colocar, ver se eu reinstalo o aplicativo para ter a bolinha amarela, Lindenberg, que é muito melhor do que a flechinha maior. A flechinha maior acho que atrapalha para você clicar nos lugares que você quer. Eu já fiz essa experiência de aumentar a flechinha. O ideal é realmente botar aquela bolinha amarela que não sei que cargas d'água o pointer focus deu pau. Tá bom? Isso, Felipe, eu mantive terça e quinta, porque eu não sabia, eu achei que... Não adianta, né? Muita gente trabalha, estuda, tem os compromissos outros dias da semana, né? E eu não me atentei para isso. Achei que de noite estava todo mundo de bobs já em casa, né? Então não fazia diferença. Mas aí o pessoal pediu para alguns amigos aí, deram uma chiada, super na boa, super tranquila, se nada, não teve estresse, não teve nada. E aí eu fiquei chateado de ter pisado na bola com vocês e joguei de novo para terça-feira, tá bom? Que vocês já se programaram desde o início, o curso foi programado acho que 2 meses antes de começar, então vocês se programaram para terça e quinta, sacanagem eu jogar para quarta, né? É que como a minha esposa viaja toda quarta de manhã, terça é meio que dia de love, né? Para ficar junto com ela. Porque eu saio daqui, são 10 horas. Essa hora ela já está sonada, né? Ela acorda às 6h30 por causa das crianças. Então essa hora, 10 da noite, já tá sonada. Então, beleza, não tem problema. Beleza? Então amanhã é quinta, Fibonacci. E semana que vem terça e quinta de novo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido útil, que tenha sido de bom, o conteúdo tenha sido legal para vocês, que tenham, mesmo quem já usa análise técnica, tenha tido conteúdo inédito e novo na maneira que eu enxergo o mercado, da maneira como o mercado funciona. E amanhã vamos botar High-Low em prática lá na sala, os 10% operando o índice dólar. Beleza? Galera, isso aí. Fiquem todos com Deus. Uma excelente finalzinho de noite para vocês. Dá tempo de pegar o futebol que começou agora às 10 em ponto. Dá tempo de pegar o futebol ainda das quartas-feiras. E amanhã, 7 da noite, estamos aqui mais uma vez. Beleza? Valeu, meus amigos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Leandro. Pô, se Deus quiser, amanhã o movimento vai ser sexy. Então, para encerrar, né? Para encerrar. Galera, o movimento é sexy. Se Deus quiser, amanhã vamos fazer muita grana. Valeu, meus amigos. Grande abraço para vocês. Galera dos 10% que já está na sala, amanhã nos encontramos. Quem ainda não tiver, está fazendo o treinamento para depois entrar. Aguardamos por vocês, hein? Vamos botar tudo em prática juntos todos os dias. Beleza? Aqui não tem Skype pra gente botar os bonequinhos dançando, Rony. Por isso que eu gosto do Skype. Valeu, meus amigos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.